Mais recentemente, neste ano de 2023, a Sociedade Brasileira de Hepatologia publicou um guia de consenso em que recomenda também que um paciente que tenha sobrepeso ou obesidade, que a ultrassonografia abdominal seja o método para o rastreamento da esteatose hepática. Então, com a ultrassonografia, nós podemos diagnosticar a esteatose, graduar a esteatose, grau 1, 2 ou 3, ou leve, moderada e acentuada, buscar o fator prognóstico que mais nos importa, que é a fibrose, através da elastografia. Nós podemos rastrear nódulos, porque sabemos que esse paciente é de risco para hepatocarcinoma. E hoje, com os novos softwares, conseguimos fazer a quantificação objetiva da esteatose no ultrassom. O ultrassom ele faz parte da avaliação inicial da imensa maioria das doenças do fígado e na esteatose ele tem um papel extremamente importante. E é por isso que eu chamo a atenção que os nossos laudos precisam ser mais assertivos. Nós não temos uma doença de depósito, nós não temos um aumento da ecogenicidade que pode estar relacionado à doença de depósito, entre as mais comuns a gordura. Não, nós temos esteatose nesse fígado por ultrassom. A nossa chance de erro vai ser muito menor e nós vamos estar direcionando esse paciente para o tratamento da sua síndrome metabólica. Então, o nosso laudo de esteatose precisa dizer que este doente tem esteatose. Nós vamos comentar na aula de ferro e gordura, a diferença entre quando pode ser ferro e quando é esteatose. Nessa imagem, nós mostramos que o hepatócito, quando ele fica cheio de gordura, que são moléculas de triglicerídeo, isso faz com que se tenha um aumento da atenuação no ultrassom modo B. Então vejam que essa imagem ultrassonográfica demonstra uma esteatose muito acentuada. Ela é bastante mais ecogênica nas porções mais próximas ao transdutor e à medida que o feixe de ultrassom atravessa o fígado, ele vai perdendo força, ele vai reduzindo a velocidade e vai sendo mais atenuado. E os segmentos posteriores do fígado não se vê nessa imagem, assim como também não se poderia perceber o diafragma. Então a imagem do ultrassom modo B, ela permite estimar subjetivamente o grau de infiltração gordurosa do fígado. Nós avaliamos a ecogenicidade, a atenuação, o contraste fígado-rim, o quanto a visualização dos vasos intrahepáticos, especialmente parede de ramos portais e veias hepáticas, se nós conseguimos visualizar o diafragma ou não, se nós visualizamos os segmentos 6 e 7, que são os mais posteriores do fígado, e assim nós graduamos em esteatose ausente, leve ou grau 1, moderado ou grau 2 e acentuado ou grau 3. A sensibilidade do ultrassom modo B é ao redor de 85% e uma especificidade de 93% quando a quantidade de gordura for superior a 20%. Então, a esteatose leve nós temos um problema no diagnóstico do ultrassom modo B e por isso que entra a importância da quantificação da esteatose pelos novos softwares. Percebam nessa imagem que nós temos duas situações distintas. A esteatose leve, ou grau 1, e a esteatose acentuada, ou grau 3. O que nós vemos na esteatose leve? Um aumento discreto da ecogenicidade e da atenuação do feixe sonoro, sem redução da visualização do diafragma e da vascularização intrahepática. Na esteatose acentuada, um importante aumento da ecogenicidade e da atenuação do feixe sonoro, com pouco ou nenhuma visualização das bordas dos vasos intrahepáticos, do diafragma e das porções mais posteriores do lobo direito do fígado. É claro que o meio do caminho é muito difícil a gente, ao modo B, precisar o que é uma esteatose moderada. Mas aqui eu mostro para vocês, na primeira imagem, a ausência de esteatose, os vasos bem visíveis, parede do vaso, diafragma, segmentos posteriores, e a ecogenicidade fígado-rim idêntica. Na segunda imagem, na B, um discreto aumento da ecogenicidade, os vasos estão um pouco mais borrados, mas ainda bastante perceptíveis, e o diafragma visualizado sem atenuação dos segmentos posteriores. Na terceira imagem, já há uma atenuação maior, vejam que os segmentos posteriores do lobo direito já ficam mais hipoecogênicos em relação aos anteriores, a parede dos vasos já vai ficando mais difícil de ser identificada
E a ecogenicidade do fígado em relação ao rim já é bem mais marcada, com o fígado bem mais ecogênico. E por último, na imagem D, uma importante atenuação do feixe, com o diafragma borrado, vasos intrahepáticos praticamente não visualizados, um fígado bem mais ecogênico que o rim, demonstrando uma esteatose grau 3 ou acentuada. Então aqui colocando as duas imagens, uma acima da outra, de um fígado normal para um fígado com esteatose acentuada, nós conseguimos perceber essas diferenças que nós comentamos agora.